Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês. Família querida do canal Adriano, a voz dos que não falam, sejam bem-vindos. Um sábado mais aqui ao nosso canal, a nossa grande família do canal Adriano, a voz dos que não falam. Sofredores, mas vencedores da fé. Vítimas, mas também sobreviventes da Watchtower, da Torre de Vigia ou das Testemunhas de Jeová, como é conhecida esta seita, né? Em muitos lugares. Né? Uma seita disfarçada de religião. Sejam bem-vindos aqui à nossa família querida do canal. Para mim é sempre um prazer estar com vocês a cada dia. É um prazer para mim poder trazer para vocês novidades, poder conversar com vocês, poder desabafar muitas vezes, poder trazer, né, o que eu sinto por dentro e expressar talvez da maneira que vocês gostariam de se expressar e não podem. Por isso eu estou aqui a cada dia. Uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde para você, Calico Pontual. Boa noite, gente boa. Boa noite, querido. Bem-vindo, Calico Pontual. Um prazer ter você aqui a cada live, querido. Felicidade está aqui também. Ela diz boa noite, Felicidade. Um beijinho no coração de vocês. Também está por aqui Emily, querida. Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos. A você também, querida. Um beijinho no teu coração. Olivete Guerino, oi, gente boa, todos na paz, né, de Cristo, claro, um beijo, querida, no teu coração. Cozinhando com Fran Moraes, também está por aqui, deixando já seu boa noite, né, bom dia, Adriano, bom dia, Cozinhando com Fran Moraes, um beijinho no coração de vocês. Albaniza, querida, deixando o like, isso é, gente, deixem o like, né, ativem o sininho, compartilhem essa live, para que essa informação chegue a mais pessoas. Sejam bem-vindos, né? Obrigado por toda a colaboração que vocês têm dado a este canal. Quero agradecer também, né, em falar em colaboração, aqui um beijo também para você, Visão Mental. Cheguei, boa noite, Adriano, boa noite, queridos irmãos, amigos sofredores, claro que sim. Boa noite, querido. Quero também deixar um agradecimento a 4 pessoas que colaboraram com o canal, né? Deixando a colaboração deles, que é João Carlos, Ana Maria, Célio Cardoso e Roberto Henrique. Um beijo a todos vocês pela ajuda e a colaboração com o canal. João Carlos, Ana Maria, Célio Cardoso e Roberto Henrique. Um beijo no coração de todos vocês, queridos. Felicidade diz: estarei sempre aqui porque amo vocês. Obrigado, querida, por essa demonstração de carinho. Felicidade. Visão mental, né? Mais sobreviventes, claro que sim, somos sobreviventes. Luz Crescente, boa noite, Luz Crescente. Surane Vidiamil, minha querida, ela diz, boas noites para todos, boa noite para todos. Os mando um beijinho em seus corações, ela diz. A você, querida, um beijo no teu coração. Albaniza também dizendo, boa noite, povo abençoado, porque Deus, a paz, abençoado por Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gleiciane também está por aqui. Boa noite, Gleiciane. Um beijinho, querida. Laírton Senna, por aqui também. Que privilégio assistir ao vivo. Sempre assisto por volta das 22 horas. Uma boa noite a todos. Nossa feliz família, Adriano, a voz dos que não falam. Obrigado, Laírton. Um beijo enorme no teu coração, querido. Albaniza deseja sucesso. Claro que sim, a todos nós, Albaniza. Europa está por aqui também. Adriano, Antônio Maures e David Splane estão assistindo o seu canal. Já me imagino, Europa. Eu já imagino que estão, ó, bisbilhotando. Um beijo no teu coração. Visão mental, compartilhem, deixem o like. Isso é, pessoal. Todos aqueles que puderem, de uma maneira ou de outra, colaborarem com esta plataforma, com ah, o aumento deste canal, que serve para despertar muitas pessoas. Obrigado. Deixem o like, compartilhem, inscreva-se no canal e ative o sininho. Faça isso. Dessa maneira, a plataforma do YouTube manda esses vídeos para frente. Um beijo no coração de vocês e por toda a colaboração recebida. Coisas de Rosinha Calazans. Boa noite, Adriano. Boa noite, Rosinha. Um beijo no teu coração, querida. Gleiciane, irmão Adriano, seus vídeos estão muito engraçados. Não é que quando tenho que analisar
esses vídeos, né? Tenho que fazer com humor, porque senão não dá. Como que a gente vai engolir isso aí? Nem com batata dá para comer isso aí, né? Nem com batata, nem tomando bordo, né? Não dá. E quem gostou, gostou. Quem não gostou, chupa essa manga. Lucilene Osório, beijo, boa noite, família. Né? Boa noite, família abençoada. E beijos no coração, Adriano. A você, querida. Olha o H aqui, querido H. Boa noite, Adriano. E força a todos. Lá da Irlanda, um beijo no teu coração, H, para tua esposa, G. Um beijinho para vocês, queridos. Crise de consciência está por aqui. Boa noite, boa noite. Carol, querida Carol, boa noite a todos, a paz de Cristo. Boa noite, Carol. Lucilene Osório, boa noite, crise de consciência. Todos aí se cumprimentando entre vocês. Um beijo no coração de todos. Também está por aqui Luciane Pedroso. Boa noite, irmão Adriano, e a todos do canal Testemunhas de Jeová destruíram minha família. Por culpa desses doentes mentais, perdi meu filho, que dói muito. Por aí vocês veem, né? Que aqui não se inventa nada. São testemunhos e mais testemunhos de pessoas que sofreram e sofrem as consequências desta seita que quer se chamar religião. Destruidores de vidas e de famílias. Edson Pereira, boa noite, querido, boa noite. Cristiane SM, boa noite, Cristiane. Um beijo no teu coração, querida. Lucilene Osório, que a paz de Cristo esteja com todos. Amém. Né? Crise de consciência também por aqui. Boa noite, Lucilene. Horácio Vilches, querido, há dias que não te vejo por aqui. Buenas noches, família, hermano Adriano. Horácio Vilches, um beijo em tu coração, meu irmão. Bem-vindo. A Gleiciane mandando risadinhas. Né? Visão Mental também está por aqui, pedindo para deixar o like. Fortalece o canal desta maneira, ele está dizendo, né? Deixando o like, fortalece o canal. Reginaldo também está por aqui. Silva, com batata e garapa. Isso é, Reginaldo. Ai, ai. Nem tomando boldo, é verdade. A G tá por aqui também, querida. Boa noite, família. Boa noite, Adriano. Deus me livre. Reginaldo Silva tá por aqui, crise de consciência. A Lúcia Helena, todos aqui cumprimentando e deixando o seu alô. Leondina, Neuza, boa noite, Adriano. Eu sou a Nilza de Araxá, Minas Gerais. Eu, graças a Deus, nunca entrei nesta seita maldita. Minha irmã faz parte. É duro, né? Querendo ou não, você sofre um pouco as consequências disso. A G, Deus me livre. Boa noite, Lucilena. Boa noite. Ianca Silva. Boa noite, queridos e amados. Boa noite, querida. Rita Chanel. Boa noite, Adriano e a todos. Boa noite, Rita. Um beijinho no teu coração, querida. Gabriela, boa noite, Adriano. Você fica bem de vermelho. Obrigado, Gabriela. Obrigado, querida. Ao menos se eu ficar com vergonha, né, disfarça, né? A cara fica vermelha, combina com a blusa. Crise de consciência, Lucilene, você é muito legal ao nosso canal, leal ao nosso canal, desculpa. Beijinhos no seu coração. Claro que sim. Ianca, não superei ainda a live sobre Davi de ontem. Você se traumatizou, Ianca? Você não viu nada. Eu ainda vou contar as exclusivas, né? As bombas informativas que eu imagino do Davi do Salomão. No meu livro de histórias bíblicas do Adriano. Eu vou lançar esse livro aí. Novas luzes. Se eles podem, né? Por que eu não posso? Rosania Grise, boa noite, meu povo. Boa noite, Rosani. Maria Faria, boa noite para todos. Novo livro, nova lavagem cerebral. Claro que sim. Rosania Grise, realmente você fica muito bem de vermelho. Obrigado, Rosani, querida. Cláudia Araújo, muito boa noite a todos. Boa noite, Cláudia. Sara Raquel, boa noite, queridos do canal. Beijinhos para todos de Portugal. Um beijinho a todos que nos acompanham desde Portugal, de Angola, Moçambique, Cabo Verde, todos os países que falam português e todas as pessoas que falam português espalhadas pelo mundo que assistem esse canal e para os que falam espanhol e que o castelhano e entendem o português. Todos são bem-vindos aqui. Ianca Silva, né, tá rindo, não posso perder nenhum episódio das lives. Claro que não. Cristiane SM, infelizmente, as testemunhas de Jeová daqui estão lá no jaulão da Assembleia,
Que dó desse povo, que lástima, não é? É claro que sim. Infelizmente, né, a gente sabe que é o que acontece, as pessoas que estão hipnotizadas continuam lá. Boa noite, Adriano, beijos aqui do Brasil, Márcia Adriana. Um beijo no teu coração, Márcia. Também está por aqui o Sol, a Sol. Olá, família do canal, um abraço aqui do Rio de Janeiro. Olá, os cariocas, um beijo no coração. Um beijo também para o Crise de Consciência. Conseguimos ter um multinacional, claro que sim. Se parece alguém, Chica da Silva, querendo questionar o outro canal, atrapalhando a gente ouvir o que está sendo dito. Então, é isso aí. Pois nada, gente. Vamos começar já então, né? Nós temos um vídeo para analisar, que é sobre o informe número 7. Vamos analisar depois. Primeiro eu quero ter uma conversa com vocês. Joelma, um beijo no teu coração. Geraldo Pitondo, queridos. Eu quero ter uma conversa, né? A base do tema que eu coloquei aí, né? A destruição de famílias e as testemunhas de Jeová. Sim. A Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, ou Torre de Vigia, ou Testemunhas de Jeová, são totalmente, né, responsáveis pela destruição de milhares de famílias ao redor do mundo. Infelizmente, eu faço parte dessas estatísticas. Eu faço parte desses números de famílias destruídas. E quando eu falo famílias destruídas, eu não falo só da minha família aqui, que era ex-mulher e filho. Não, não, não. Eu falo de todo meu âmbito familiar no Brasil, tirando meus 3 filhos homens, Bruno, Hugo e Daniel, e minha netinha, Fiorella. Todos os demais me abandonaram. Agora, alguns poderiam dizer, mas como entrou um aqui, né, do vídeo de ontem, e pôs um comentário num vídeo antigo meu, e ele disse assim: todos vocês são uns hipócritas. A maioria de vocês estão aí falando mal das testemunhas de Jeová porque vocês cometeram pecados graves. Eu respondi, depois bloqueei, porque eu não quero gente assim aqui, sabe? Pessoas que falam pelos cotovelos, tapados mentais, que não têm nem ideia do que estão falando. Eu cansei de ler aqui neste canal, né, inúmeras vezes, a minha carta pedindo para não ser mais testemunha de Jeová, porque eu tinha descoberto e descobri toda a falsidade, a falcatruas, as mentiras desta organização. E ao descobrir e ver a hipocrisia estampada na minha cara, e ao tratar com um superintendente corrupto, canalha, chamado LH, com os anciãos que me rodeavam naquela época, serem cúmplices de uma injustiça e de uma maldade, e eu ver que eles prezavam mais pelo funcionamento da empresa do que por manter a justiça, eu comecei a investigar a organização. E ao investigar esta organização, me dei conta que o que estava acontecendo comigo era uma forma de atuar desta máfia satânica chamada Watchtower, ou Torre de Vigia. Então eu escrevi uma carta e disse: eu, Adriano, não quero mais ser conhecido como testemunha de Jeová. Foi eu que disse. Para você, o chupa-dedo tapado, que entrou aqui escrevendo para mim. Você não vai entrar mais porque eu já te bloqueei. Sua inteligência é medíocre. Assim que eu, no decorrer deste período, né, de quase 2 anos já, né, de me afastar desta organização, eu escutei muitas calúnias já sobre a minha pessoa, né, vindo de pessoas que eu jamais esperaria. Calúnias duras, que se eu levasse na justiça, essas pessoas iam se ver em graves dificuldades. Mas eu agora estou centrado e concentrado em ajudar outros e não ficar me defendendo. Primeiro porque a minha defesa vai dizer o tempo, né? E as calúnias, com o tempo, terminam caindo por si só. Então, não precisamos estar demasiado preocupados com isso, a não ser que você seja caluniado de um crime, né? Aí a pessoa vai ter que provar. Agora, a Torre de Vigia, as Testemunhas de Jeová, esta organização, é como um grande tornado, um grande furacão,
que ainda que deixe de existir quando este furacão passa, porque em breve a torre de vigia deixará de existir. Se nota a sua decadência em todo o mundo e será impossível prevalecer com tanta informação negativa, com tanta propaganda negra, escura, com tantas indenizações a pagar por encobrimento de abusos, com tanta publicidade péssima, nenhuma empresa continua sobrevivendo com tamanha negatividade em cima. Portanto, nós veremos a queda da torre de vigia. Mas, ainda que a torre de vigia venha a cair, vocês que hoje fazem parte desta organização são cúmplices de que esta organização, ainda que deixe de existir amanhã, ela já destroçou, ela já acabou, ela já destruiu com a vida, os sonhos e os projetos de muitas pessoas e famílias. Em alguns casos foram responsáveis diretos por pessoas que, por não suportar o ostracismo, por não suportar a morte social que recebem ao deixar esta organização, por todos aqueles que antes diziam ser seus irmãos e familiares, ao não suportar a tristeza e a depressão, alguns chegaram a desistir de viver. Coisas que eu venho fazer um apelo desde aqui, a que isso não aconteça com vocês. Eu peço, em nome do Criador e do seu Cristo, que, por favor, nunca tirem a toalha. A vida de vocês vale mais do que esta imunda organização. A vida de vocês vale mais do que a suja opinião de adeptos fanáticos, seja teu familiar ou não. A opinião deles é imunda, não vale para nada. Estão hipnotizados por uma mentira. Estão hipnotizados por um lixo chamado Watchtower Bible and Tract Society. Portanto, ainda que vocês deixem de existir, Testemunhas de Jeová, como organização, vocês já carregarão nas costas de vocês a culpa da destruição da vida de muita gente, da vida de inúmeras pessoas que lutaram por conseguir sobreviver ao descobrir que tinham sido enganados por vocês. E é triste. É muito triste ter que vir aqui sentar e dizer a vocês que quem chegou a ser, em determinado momento de sua vida, parte desta organização, jamais, ele pode superar, a dor pode diminuir, mas jamais se verá livre das consequências traumáticas, psicológicas, do dano que uma seita de controle mental causa na vida de alguém. Em falar nisso, todos nós que passamos por aí carregamos traumas, carregamos algum transtorno mental, alguma tristeza profunda. Alguns estão imersos em depressão. Eu atravesso e estou superando uma depressão. Lia, querida Lia, que está aí, também está no processo de superar e vai conseguir. E muitos de vocês. Mas tem um amigo meu. Eu sou amigo de praticamente todos os ativistas. Eu não posso dizer que eu tenha inimigos no ativismo. Não, não tenho inimigos. Eu, pelo menos no meu coração, não sinto que nenhum seja meu inimigo. Eu admiro muito a Osmanito, a Ricardo Cândido, a Alexandre Nascimento, a Chamael, né? Admiro a Edson Reis, admiro a Paulo Sávio, admiro a todos, né? Admiro aí o Zé Manuel, né? Cuidado com as seitas. E todos, desculpe se eu não falei de alguns, né? Fomos Testemunhas de Jeová, né? O pioneiro oficial, que eu vejo ele também, né? O Sala B, claro que sim. Todos vocês, desculpa se eu esqueci de algum, o Walter Mendes, um beijo. E aqui no campo espanhol, eu também sou amigo de todos, do EMA, do Rincón de EMA. Sou amigo deles, né? Conheço, amigo no sentido de admirar, né? Eu não tenho uma relação de amizade, mas eu admiro o trabalho de EMA, admiro o trabalho dos ativistas do campo espanhol, o Eglen,
Rafael Davi, Raciel. E é sobre Raciel que eu quero falar. Quero mandar um beijo muito grande a você, Raciel, querido. Eu te admiro, né? Admiro o teu trabalho, admiro o teu ativismo. E você está passando por um processo depressivo muito forte. E eu percebi pelo teu olhar. E eu queria mandar para você um abraço, queria mandar para você meu carinho e que você tem um amigo aqui. Assim como eu sou amigo dos demais também, né? Eu não tenho preferências, hein? Eu gosto de todos. Todos vocês, para mim, me ajudaram quando eu despertei. Eu assistia o canal do Sentinela Livre, Alfred. Eu assisti o canal Os Bereanos, de Eric Wilson. Me ajudaram muito. Depois Rafael Davi, depois o Glenn, depois Raciel e Emma, Rincon de Emma. Eu assistia, estes eram os canais que eu assistia. E eu posso dizer que eu tenho gratidão a todos por igual. A todos por igual. Todos vocês me ajudaram. E eu quero dizer muito obrigado. A Paulo Sávio, Edson Reis, Osmanito, todos. Ricardo Cândido, que veio depois. A Glenn, a Raciel, Emma. Um beijo enorme no coração de vocês. E a você, Raciel, que agora está triste, passando por um processo depressivo, receba do mais profundo do meu ser um beijo no teu coração. Um beijo em tu coração, Raciel. Te apreciamos muito, querido. Força, levanta-te. Depois deste recado, eu quero continuar dizendo isso. Às vezes, vocês que estão aí do outro lado, nos olham aqui, né? E pensam que somos fortes, não é? Os ativistas. Nós somos fortes, nós enfrentamos, né? Estamos aqui dando a nossa cara, lutando, falando as verdades sobre a Torre de Vigia. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Nós também temos nossos momentos de muita tristeza. Vocês lembram quando eu comecei com o canal que eu estava muito triste? Eu ainda tem dias que tenho uma tristeza muito profunda. Cada dia que eu recebo mais um desprezo familiar, eu seria mentiroso se eu dissesse, não, eu não sinto nada. Né? Seria hipócrita. E, e como eu sou uma pessoa de coração, né? Eu também uso minha razão, mas eu sou mais coração. Os que somos mais coração, erramos mais às vezes, porque somos efusivos, né? Ao expressar nossos sentimentos, fazemos com paixão, né, o que fazemos. E esta torre de vigia, esta organização, ela pega uma pessoa que está inteira e esta organização, com suas ideias sectárias, sua controle mental, entra dentro de um ser humano e o destrói como pessoa. Quando eles têm essa pessoa destruída, então aí eles ainda dizem que a culpa foi daquela pessoa. Eles ainda têm o cabimento de dizer de que o culpado de sua atual situação de depressão, de tristeza, de crises de ansiedade é porque a pessoa é fraca espiritualmente. Não tem maior crueldade, maior iniquidade do que essa. Por isso, eu estou fazendo esta introdução para salientar toda a minha indignação contra esta organização que pode ter de tudo ali, menos o Espírito de Deus. Esta organização serve para objetivos comerciais total. Funciona como uma empresa, desde de acima até embaixo, até os mais humildes. Servem para um só objetivo: o enriquecimento da empresa, a base de uma suposta fé num Deus falso, inexistente, chamado Jeová, que não é o Deus verdadeiro, e que faz com que essas pessoas seguem suas mentes e sejam capazes
de virar as costas para um familiar de sangue, que sejam capazes de ver mensagens de um familiar que o ama e não responder. Tudo pelo ostracismo e o medo que esta organização causa. As pessoas que estão baixo o domínio dos líderes, existem alguns que estão totalmente enganados e que não tiveram ainda a oportunidade de saber do que esta organização causa e faz atrás das cortinas. Mas tem já uma grande parte lá dentro que são realmente cúmplices dos pecados desta seita. São pessoas que, mesmo sabendo o dano que esta organização causa na vida de pessoas, eles continuam apoiando esta organização. E se você for uma pessoa, como no meu caso, que ao ver uma injustiça, eu falo mesmo, os que estão cometendo as injustiças, em vez de reconhecer que está indo pelo caminho errado, buscam autodesculpas para eles mesmos, para culpar aquele que está defendendo o que é correto. Isso se chama iniquidade, isso se chama maldade, isso se chama falsidade, isso se chama injustiça. Infelizmente, eu cresci numa família que só agora eu estou vendo quem são eles. Só agora. Só agora está se destapando quem realmente são meus familiares. E eu coloco ao mesmo nível, né, de todos aqueles que passam pelo mesmo que eu e que têm familiares lá dentro. Por isso eu venho aqui alçar a minha voz e dizer que vocês, familiares meus, vocês, familiares dos que estão aqui, que saíram desta seita diabólica, vocês são cúmplices das destruições familiares, vocês são cúmplices dos pecados da tua organização, vocês são cúmplices da vida de milhões que foram destroçadas por esta organização. Eu não temo vocês e eu não vou temer vocês. Você, familiar meu que está aqui assistindo ou que vai me assistir depois, porque eu sei que vocês assistem meus vídeos. No meu caso, vocês cometeram a maior injustiça que vocês poderiam cometer na vida de vocês. Desde o minuto zero, eu não menti aqui. Eu só falei a verdade. Desde o minuto zero, eu não consegui ficar quieto diante das coisas que eu descobri desta seita, chamada Testemunhas de Jeová. Infelizmente, eu nasci nesse ninho de serpentes. Mas uma coisa vocês podem ter certeza. Dentro de toda a dor que eu sinto, dentro de toda mágoa que ainda explode no meu coração, eu, quando vou comer, quando estou andando, quando estou passeando, às vezes eu me lembro de vocês. E oro, e olho aos céus, e peço ao Deus Todo-Poderoso e ao seu Cristo, que alguns de vocês ainda possam despertar. E se um dia vocês despertarem e lembrarem de mim, então vocês recordarão e saberão que eu lutei por defender o que era correto. E que eu nunca menti aqui. Assim que hoje eu precisava desabafar e dizer que por mais que esta organização deixe de existir dentro de dias ou meses, já deixou um rastro de destruição. Já deixou um rastro de famílias divididas. Já deixou um rastro de jovens que perderam sua infância. Ainda que vocês caiam amanhã, eu nunca mais recuperarei as manhãs de sábado que eu podia ter me divertido e brincado
mas que eu tive que ir para um salão do reino sábado, acompanhando meu pai ou outros, para ir fazer trabalho de adulto, enquanto eu queria jogar bola. Ainda que vocês caiam, eu terei perdido tardes de domingo, que muitas vezes eu queria brincar na pracinha ali do tiro de guerra de Marília e jogar bola. E eu era obrigado a ir para casa tomar um banho, pôr uma roupa de adulto e com 9, 10 anos de idade, ir para um local frio, triste, em silêncio, e ter que me sentar ali com 8, 9, 10 anos e calar a boca e ter que ficar quietinho, escutando homens tediosos falando barbaridades, cantando música sem graças, enquanto meus amigos jogavam bola e eram crianças. E eu não podia ser. Ainda que vocês caiam e deixem de existir, Watchtower, ainda que vocês despertem, meus familiares, eu perdi muito da minha vida. Eu perdi muitos desfiles de 7 de setembro que meus amiguinhos iam da escola e a minha escola ia lá representar e eu não podia. Eu deixei. Eu deixei de viver. Eu deixei de sair e dançar na minha juventude porque era errado. Ainda que vocês caiam amanhã, ainda que vocês deixem de existir, vocês tiraram a oportunidade que eu tive de ir numa festa junina, de ir num aniversário, numa festa de aniversário dos amiguinhos da escola que me chamavam. E agora, com 51 anos, todas essas coisas estão aqui e aqui. Porque só agora eu vim descobrir que vocês me enganaram. Com provas. Não é porque eu acho. Porque eu tenho provas de que vocês me enganaram. E eu estou aqui representando a todos que estão assistindo. Que passaram pelo mesmo. Ainda que vocês caiam. Ainda que vocês deixem de existir. Eu perdi muitas tardes de meio de semana sendo pioneiro auxiliar com 14, 15 anos. Eu entrei a trabalhar no Banco Bandeirantes de Marília. Eu fui bancário. Trabalhei no Banco Bandeirantes, no Banco Nacional e no Banco Sudameris. Em 3 bancos eu trabalhei. Dos 14 até os 18 anos de idade, eu fui funcionário do Banco Bandeirantes. Eu entrei com 14 anos sendo contínuo. Contínuo era um office boy. E quando eu completei 18 anos, eu fui passei a ser escriturário. Eu me batizei nas Testemunhas de Jeová com 14 anos na cidade de Tupã, perto de Marília, num mês de julho, um frio incrível. E quando voltei, com 14 anos já, comecei como pioneiro auxiliar. E eu trabalhava no Banco Bandeirantes de contínuo das 9 da manhã às 3 da tarde. Quando eu saía às 3 da tarde, eu comia um lanche ou qualquer coisa lá no centro de Marília. Eu já levava a minha pastinha com as literaturas e saía dali. E ia para o território. Trabalhar das 4 ou 4:30 da tarde até às 7 da noite. De pioneiro auxiliar. Sozinho. Muitas vezes sozinho. Eu deixei de viver minha adolescência e minha juventude por culpa de vocês. Fiz um casamento que, graças a Deus, este casamento, eu tenho 2 filhos maravilhosos. Muito novo me casei. Por culpa desta organização.
Porque ali ou você casa ou você já é olhado mal, porque você não pode estar namorando muito tempo. Então, você perde a tua juventude. E o tempo vai passando, e você, em vez de estudar, o que você faz é se dedicar a este famoso tempo integral. E eu fui de pioneiro regular. Perder o meu tempo. Perder o meu tempo. E vocês, ainda que deixem de existir, ainda que deixem de andar por aí enganando pessoas, vocês já deixaram atrás de vocês um rastro de destruição. Vocês destruíram grande parte da minha vida. E quando eu mais dediquei a vida a vocês, vocês deram a punhalada final na minha vida. Por isso, eu hoje ainda agradeço a Deus, porque creio que tudo isso que aconteceu comigo foi uma preparação para que hoje eu pudesse me sentar aqui sem esboço nenhum e me dirigir a todos os que estão me ouvindo e falar do que eu sei e vivi aí dentro. Eu fui ancião de congregação. Eu discursava em congressos. Eu perdi muitas tardes da minha família preparando esses malditos discursos que vocês programam para controlar o cérebro de pessoas. Eu gastava da minha gasolina, do meu carro, para ir fazer discursos em outras cidades, para ir ajudar outros chupadedos como eu a aprender a falar o português, para formar grupos e congregações do idioma português aqui nesse país da Espanha. Enquanto eu podia ter usado o meu tempo aqui para ganhar dinheiro e cuidar da minha vida. Vocês destruíram sonhos. E o pior de tudo é que vocês estão cheios de puxa-sacos aí dentro. Puxa-sacos, canalhas, mau caráteres. Que eu conheci muitos. Muitos. Principalmente da última e penúltima congregação. Principalmente da penúltima congregação. Canalhas, mau caráteres. Gente que não vale nada. Principalmente os que levam a dianteira ali. Graças a Deus, Cristo me fez ver aonde eu estava. E isso me capacitou para hoje me sentar aqui, poder olhar de cara e dizer o que eu sei desta organização. Aonde os líderes só pensam no seu próprio status. Onde corpos de anciãos estão unidos contra qualquer pessoa ou qualquer ancião que possa desafiar o segredo das suas armadilhas ou os segredos que eles têm guardado do seu mal atuar. São pequenas seitas dentro da grande seita chamada Testemunhas de Jeová. Assim que, ainda que vocês deixem de existir, ainda que vocês já não funcionem como organização, o pecado de vocês está acumulado até os céus, porque vocês já foram e são responsáveis pela destruição psicológica, muitas vezes física, de pessoas. Vocês são uma eterna guerra matando gente. Principalmente de maneira social. Vocês fazem com que um pai e uma mãe cortem a relação com um filho e uma filha. Vocês fazem com que uma filha não converse com um pai. Vocês são culpados, sim, de destruir famílias. Vocês são culpados, sim, de destruir vidas. Vocês são Babilônia, a Grande. Vocês estão no Império Mundial das Religiões falsas, todas são falsas. Todas. Tenho repugnância não às pessoas, às entidades religiosas. Total. Aversão. Total. Total. Me dá vontade de vomitar.
só de pensar nessas máfias religiosas que dizem cuidar das pessoas. Hipócritas, descendência de víboras, sepulcros caiados, bonitinho por fora, mas hipócritas e sujos por dentro. É o que vocês são. Por mais que eu converse com pessoas, por mais que eu me relacione com outros, quando eu explico o que esta organização causa na vida das pessoas, as pessoas que nunca tiveram contato nenhum com esta seita, chamada Testemunhas de Jeová, não acreditam de primeira mão. Diz, não, mas é verdade isso? Eu digo, sim, é verdade. É verdade. Se cumpre neste povo o que diz 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Eles se mostram ter uma forma de adoração, mas são falsos para com eles mesmos. Esquecem do principal de um cristão, que é o amor, a misericórdia e a justiça. Estão dispostos a dar a vida por 9 ou 10 canalhas de Warwick e, ao mesmo tempo, cuspir na cara de um familiar. Morrerei sozinho. Como eu vim ao mundo sozinho. Posso morrer sozinho. Posso chegar a morrer sozinho. Posso chegar a ser desprezado por todos e morrer jogado na margem de uma estrada. Posso chegar a passar por isso. Mas ainda que isso passe comigo, eu continuarei mantendo o que eu digo hoje aqui. Eu não sou dos que se vendem. Eu não sou dos que sou como ondas levadas para lá e para cá pelo vento. O vento da opinião de outros. Eu não sou assim. Eu terei meus defeitos, mas esse eu não tenho. Eu não sou covarde. Eu não sou um covarde. Eu não sou um covarde. Por isso, que vocês podem deixar de existir. Vocês podem amanhã já não existir mais a organização Watchtower. Ainda que isso aconteça. Vocês já causaram muita destruição. E é uma destruição irreparável. Como se repara, por exemplo, o que aconteceu comigo no dia 13 de setembro? Qual é a reparação para isso? O que aconteceu com você no dia 13 de setembro, Adriano? Minha filha, minha única filha. Eu tenho 3 filhos homens. Minha única filha se casou. No dia 13 de setembro. Porque eu já não concordo com as testemunhas de Jeová. Eu não pude assistir o casamento da minha filha. Como se repara isso? Eu faço a pergunta. Existe uma reparação para isso? Não. Não existe reparação para isso. Este ano e meio, 2, que eu não converso com meus pais. Alguém vai recuperar isso? O que vocês acham? Tem forma de recuperar isso? Esse tempo? Alguém tem uma fórmula mágica de recuperar isso? Por culpa de mafiosos americanos? Canalhas sem vergonhas? Mentirosos compulsivos? Como se recupera isso? Esse relacionamento que eu deixei de ter com minha família? Como eu recupero isso? Impossível. Impossível. Nas fotos do casamento da minha filha, vai estar muitos hipócritas lá rindo. Não estará aquele que causou o nascimento dela. Não estará. O homem que trabalhava todos os dias para alimentá-la. O homem que trabalhou todos os dias para dar o que ela necessitava a cada dia.
não só de maneira material, também emocional. Como se recupera isso? Como? Como se recupera as conversas animadas que eu tinha com meu pai e minha mãe? Ainda por videoconferência. Como se recupera isso? Impossível. Não se pode recuperar. Por isso, ainda que vocês deixem de existir, ainda que vocês caiam totalmente como cairão, o rastro de crueldade, maldade e destruição, vocês já são culpados dele. Vocês são a escória do mundo religioso. Alguns dizem, por que você só fala das testemunhas de Jeová, Adriano? Porque eu falo do que conheço. Eu falo do que vivi e eu falo do que sei. E eu vivi dentro desta seita. E eu acreditava que isso era verdade. Eu fui induzido e educado desde a mais tenra idade a acreditar que esse lixo era verdade. Por isso, eu morrerei. E a cada minuto da minha vida, de hoje em diante, de faz um ano para cá, um ano e meio para cá, vai ser ajudar outros a estarem prevenidos, a não cair nas garras satânicas desta organização chamada Testemunhos de Jeová. E eu tenho uma sede, mas uma sede, de ir na justiça com vocês, Testemunhos de Jeová, porque o dia que eu for, aí vocês me conhecerão de verdade. Quando eu for, aí nós vamos ver as orelhas ao lobo, como diz aqui na Espanha. Porque eu não entrei nisso para perder. E ainda que a justiça dos homens digam que eu perdi aqui e aqui, eu não me considero nunca um perdedor. Ainda que por injustiça deste mundo injusto me coloquem na cadeia, eu vou estar todos os minutos que eu passar preso pensando em que fazer quando eu sair de lá para ir ao encontro de vocês. Por isso, vocês desta vez eu posso assegurar, vocês deram com a pessoa errada. Vocês trombaram com a pessoa errada dessa vez. Eu decidi dar minha vida por essa causa. Por isso, dessa vez, eu só perderei para vocês, Torre de Vigia, morrendo. Olha para vocês terem uma ideia. Eu só vou perder para vocês o dia que eu não tiver vida mais. Não sei se vocês conseguem entender a magnitude do que eu estou dizendo. Quando um homem perde tudo, ele perde o medo. E a destruição da minha família, pai, mãe, primos, tios, está continuando a cada dia mais. Cada dia mais eu tenho mais surpresas de desprezo. Cada dia mais eu recebo mais desprezo. Só que isso não está fazendo com que eu diminua o meu passo, não. Me está agigantando cada vez mais como um gigante para enfrentar-me a vocês. E vocês terão que fazer este coração aqui parar de bater para que vocês se livrem de mim. Mafiosos nojentos. A destruição de famílias e as testemunhas de Jeová, sim. Vocês cansam de colocar na página oficial de vocês que vocês não causam destruição familiar. Não. Vocês são mentirosos, é o que vocês são. Hipócritas, sem vergonhas, é o que vocês são. E os que vão aí pregando, agora já quase ninguém prega isso aí. Eles estão acabando com a pregação também. Porque eles querem funcionar só de maneira virtual daqui a um tempo. Eles querem funcionar só como uma empresa mesmo da construção. E não vê isso um tapado mental.
esses carrinhos aí, esses peso morto que vocês carregam por aí, que nem a Bíblia tem exposta. Esses engana-bobos, que é o que vocês são. Uns engana-bobos. Dizem que não destroem famílias. Não. Vocês acabam com as famílias totalmente. Assim que você que está me assistindo e que entra aqui nesse canal, se eles estão te visitando, não os receba. Não os trate mal, hein? Não. Porque os que vão na tua casa, a maioria estão enganados. Mas não receba a mensagem deles. Porque é uma armadilha para colocar você dentro de um inferno que, se você chegar a cair lá, e tua família também, quando um da família, ou você mesmo, decidir sair, você verá no problema que você entrou. Não existe paraíso espiritual. E nem existe o paraíso que eles dizem também. É tudo mentira deles. É tudo lorota para te enganar. Esta cúpula das testemunhas de Jeová são de uma agressividade psicológica tão forte que eles não têm escrúpulos de passar por cima de todos e de qualquer, com o único objetivo que é aumentar as suas ganâncias econômicas e o número de adeptos. Felizmente, a internet chegou para acabar com a mamata deles. A internet chegou para colocar exposto documentos oficiais de todas as maniobras e as falcatruas desta organização. Graças a Deus. Graças a Deus. Você que está aqui no chat, somos 120 pessoas praticamente. Você que está aqui no chat, você que é ativista como eu, você que faz um ativismo aí no TikTok, no Instagram, Facebook, você que defende essa causa, por mais que você desabafe, por mais que você grite aos quatro cantos da terra, você vai ter aqueles momentos onde você vai parar, olhar para cima, olhar para dentro de você mesmo e dizer: que duro. Eu nunca conseguirei me recuperar 100%. O estrago que esta organização causou em minha vida é irreparável. É algo que você tem que acostumar a sobreviver com isso. Você tem que buscar formas de, psicologicamente, ir cicatrizando a ferida para sobreviver com a situação. Se você pega uma nota de R$ 100 e por um descuido ela queima, como você recupera aquela nota? Você pode conseguir outros €100, mas aquela nota jamais. Aqueles €100 jamais você recuperará, porque ele queimou. A torre de vigia queimou parte de nossas vidas. Eles já trouxeram um Armagedon para nossas vidas. No Armagedon que eles causaram na nossa vida, eles destruíram vínculos familiares, eles destruíram matrimônios, eles destruíram projetos de vida, eles destruíram possíveis profissionais da medicina, da advocacia, da arquitetura. Eles já trouxeram um Armagedon para a nossa vida. E como você recupera isso? Impossível. Eles queimaram no fogo parte de nossa vida, parte da nossa alma.
Não tem só um dia da minha vida, depois que eu descobri essa mentira, que eu consegui passar um só dia sem pensar nos traumas que me causou esta organização. Às vezes eu estou fazendo qualquer outra atividade e me pego pensando em tudo que me aconteceu. Às vezes eu estou caminhando, passeando, e eu me pego pensando, parado, hipnotizado, olhando para o nada, com cara de paisagem, pensando em como foi o casamento da minha filha. Meus pais estão com praticamente 80 anos. Eu não tenho contato com meus pais, porque eu sei que se eu ligar lá, provavelmente eu vou ser desprezado. O que vai acontecer? Vai acontecer que um dia eles vão faltar, né? Meus pais não vão estar mais. Quando isso acontecer, os hipócritas, os canalhas, desumanos, ainda dirão que eu é que desprezei meus pais. Isso ainda vai acontecer. Isso ainda vai acontecer. São de uma canalice e uma sem-vergonhice tão extrema que eles cumprem aquilo que foi profetizado, ai dos que dizem que o mal é bom e de que o bom é mal. Pois eles são assim. Eles tentam acabar com uma pessoa, com sua reputação, contando de proteger a sem-vergonhice dessa organização e dos seus adeptos. Portanto, vocês não têm mais que ficar esperando o Armagedon. Esta organização já trouxe o Armagedon para nossas vidas. Quando destruiu os nossos sonhos, quando destruiu grande parte da nossa vida. Todos os minutos e horas que nós gastamos sendo escravos não remunerados deste nojo chamado Testemunhas de Jeová. Que você e eu poderíamos ter usado para o nosso benefício e para o benefício de nossa família. Gastamos para esse nojo aí, que me dá repugnância, só de pensar que eu um dia destruí a vida de outros, pregando uma ideologia satânica chamada Testemunhas de Jeová. De um fim que nunca chega. De uma geração de 1914 que não passaria e passou, e não existe isso. De típico e antitípico. Vá plantar batata para não mandar vocês para outro lugar que eu tenho vontade agora. Vai com o cumprimento típico e antitípico para aquele lugar que vai com M, que eu não quero falar aqui. Vai para aquele lugar com M. Canalhas, enganadores, sem escrúpulos. Agora vem com relatórios que já não. Todo mundo já sabia que não tinha que entregar essa porcaria de horas de pregação. Todo mundo já sabia. Cristo nunca pediu isso para ninguém. Seus imundos. E agora vem aí com novas luzes. Põe a luz naquele lugar e vê se acende, seus tapados. Destruidores de famílias e de sonhos. É o que vocês são. Com histórias ridículas
da ressurreição de um japonês kamikaze vai chupar o dedo, seus tapados, que te amarrem com camisa de força e te leve para um hospício. Ressurreição de um kamikaze. Vá caçar sapo para não te mandar para outro lugar, que é o que me dá vontade. Agora saiu um discurso antes aí, o Steven Led, o cara de chiclete, dizendo: a gente acredita que Cristo ele não veio, não foi exatamente em 1914, foi entre 1914 e o tempo dos gentios não começou entre não era Cristo, não era os tempos dos gentios. Não foi entre 1914 e 1918, não. Nós chegamos à conclusão que foi lá no primeiro século. E eu vou trazer esse discurso aqui e vou mostrar, porque eu já tenho ele. Amanhã, nós vamos analisar o informe número 7. Eu ia analisar hoje, mas não tenho cabeça para analisar o informe número 7. Hoje, não. Para analisar o informe número 7, eu tenho que estar de bom humor. E eu não estou. E eu não estou. Infelizmente, todos nós perdemos parte de nossa vida. O Armagedon, eles já trouxeram para a nossa vida. E não tem como recuperar. O que sim nós podemos fazer é, pelo menos, ter dignidade de agora em diante, de enfrentar e dizer a verdade, não nos acovardar para familiares covardes. Não nos acovardar para familiares covardes. Que não são gente como tem que ser. Covardes. Familiares covardes, que é o que vocês são. Eu não me acovardo para nenhum de vocês. Não preciso do contato de vocês, não preciso de conversa com vocês, porque vocês são falsos. Portanto, eu hoje quero dizer a todos vocês que não tem como recuperar o que a Torre de Vigia destruiu das nossas vidas. É uma triste verdade essa, mas é verdade. Eles destroem mesmo vidas, eles tiram da tua vida o mais valioso que você tem, que é o tempo. Eles tiram da tua vida momentos felizes que você podia ter tido com teu pai, com a tua mãe, com teus filhos, com a tua filha, com teu avô, com a tua avó. Eles comeram, eles roubaram, eles são ladrões de vidas. A Watchtower são ladrões de vidas e de tempo. Não trago vocês. Cúpula nojenta das testemunhas de Jeová. Vou contra vocês até a morte, hein? Pode estar certeza disso. Eu, até morrer, eu vou lutar contra vocês com tudo que eu puder na minha vida. Com tudo possível, eu vou contra vocês. Podem ter certeza disso. Podem estar seguros disso. Eu estou esperando um passinho mais de vocês contra a minha pessoa. Aí nós vamos ver o que vai acontecer. Um passinho só, hein? Só um, não dois nem três. Um passinho. Um só. Assim que, olha, desculpa, gente, né, mas hoje eu precisava, né, vir aqui falar. Eu tenho recebido mais decepções familiares. E por isso que eu venho aqui desabafar. Né? Também essas decepções familiares só servem para mostrar para a gente quem deve permanecer na vida da gente e quem não. Nada mais. Para quem já perdeu, né, filha, já destruiu uma família, já perdeu pai e mãe, perder mais um, né? Fazer o quê? Não tem problema. Temos que tocar o barco e continuar adiante, lutando. Lutando. E quem for ficando pelo caminho, paciência, né? Você não quis que ficasse. Quiseram descer, né, do trem, pois desceram. Por covardia, né? Desceram por covardia. Então, que fiquem lá.
na estação do tempo, porque eu sigo no trem da vida. Enquanto Deus e Cristo permitirem meu coração bater, meu coração pulsar, que parem nas estações da covardia por aí, mas nós continuamos com o trem da vida. Um beijo para minha família de Ocalçu. Minha prima Darcy, Sueli, Marião, Tonho, Edna, Pelé, Wirso, Edinho, Célia, Leide, minha tia Dita. Todos aí. Desta cidade, que é tão pequenininha, mas que eu gostava muito de ir passear aí, o Calçu. Que toda vez que eu fui para Marília, eu ia para o Calçu. E eu sempre queria ir com uma pessoa que eu achava que era meu amigo. E as últimas vezes eu fui com ele. Não era meu amigo tampouco. E nunca mais voltará a ser. Decidido por mim agora. E é lá nessa cidadezinha que uma família distante, que nenhum é testemunho de Jeová, foi aonde agora eu tenho encontrado muito carinho, muito amor. Minha prima Edna, querida, um beijo no teu coração. Não liga não, viu? Não quiseram te receber lá, né, Marília, né? Não liga não, querida. É porque você fez amizade comigo. É a culpa que você tem, Edna, ter feito amizade comigo e ter saído aqui desse canal, né? Por você ter dado carinho pro teu primo. Esse foi o teu pecado, Edna. Liga não, querida. Você é uma pessoa tão valiosa, Edna. Você tem valores. E uma humanidade tão superior a tudo aquilo lá que te desprezou, que você, ó, cabeça alta, sorriso bonito, e adiante, querida. Um beijo no teu coração, Edna, minha tia Dita, minha família lá de Marília, de Ocalçu. Marília, minha cidade querida. Talvez eu nunca mais volte a Marília. Não tenho por que mais voltar a Marília. Cidade que eu amo. Cidade que eu nasci, que cresci, que trabalhei, que vivi. Símbolo de amor e liberdade. Marília. Bonita cidade, Marília. Saudade de Marília. Amo minha cidade. Amo meus filhos. A Surane, que está aqui comigo, me dando todo o amor e apoio. E sabe o que queriam minha família, gente? Sabe o que quer a tua família, que é testemunho de Jeová que está lá dentro? E o que queria a minha família? Minha família queria o seguinte: que ao eu não aceitar o que estavam fazendo comigo aqui nessa casa, que me mandaram embora daqui, eu fui, eles queriam que minha vida fosse a decadência total. Eles estariam felizes se isso acontecesse. Eu fiquei 1 ano e meio, né, lutando por salvar minha... 1 ano lutando para salvar minha família. Quando eu vi que não tinha solução, eu decidi refazer a minha vida. E isso ofendeu a eles. Claro que ofendeu. Porque esses parentes, o que eles querem ver é o teu fracasso. Eles nunca estarão felizes com a tua felicidade. Não. Eles querem ver o teu fracasso. Se você fracassar e estiver sofrendo, eles estarão felizes. Assim funciona. Quem quer acreditar nisso, acredita. Quem não quiser, que experimente então e verá. Portanto, se você está passando pelo mesmo, como diz aqui na Espanha, bem-vindo ao clube dos sofredores da fé, mas vencedores também. Vítimas, mas também sobreviventes da torre de vigia da Watchtower. Sejam bem-vindos a esse clube. Mas não venda a tua dignidade a ninguém. Ninguém merece. Esse povo aí que te despreza, eles não merecem, eles não valem o que comem. Muitos deles têm pecados 10 vezes piores que o teu. Estão escondidinho. Vivendo uma vida dupla. Muitos eu conheço assim. Muitos.
Por isso, não faça caso desses hipócritas. Olhe para frente, continue lutando e se apoiando no Todo-Poderoso, no seu Cristo e no teu próprio eu, que é o único que vai estar sempre de verdade contigo. Portanto, ainda que vocês caiam e deixem de existir, Torre de Vigia, vocês já causaram um Armagedon na vida de muita gente. Vocês já condenaram muitas vidas. Vocês já destruíram muitas famílias. Vocês terão de tudo, menos o Espírito de Deus aí. O Espírito que comanda e opera dentro de vocês é o satânico, não o de Deus. Por isso, eu nunca mais na minha vida quero ter nenhum contato com esta seita satânica e diabólica. Assim que a todos vocês que aqui estão no chat, família querida do canal, todos vocês que são amadores do que é correto e justo, todos vocês que lutam, todos vocês que a cada dia estão aqui comigo, obrigado. O mínimo que eu peço para vocês é compartilharem esta live. Deixem o like, por favor. Ativem o sininho. E isso. Ajudem a que esta live chegue a mais pessoas. Ajudem este canal a que ele cresça. Assim que recebam do mais profundo da minha alma um beijinho no teu coração. E até amanhã, na próxima live. Tchau, tchau.